engenheiro recém-formado, estava terminando meu mestrado, eu fiz mestrado na UFRJ, na COP, e aí eu tive que partir para o empreendedorismo, né? Então, assim, abri uma empresa junto com meu pai, de consultoria na área de engenharia. Essa empresa hoje também tem mais de 30 anos. Então, eu nunca fui um professor de dedicação exclusiva, e é importante eu dizer isso, não é para demerecer ninguém que é de dedicação exclusiva, não. É porque eu sempre adorei fazer o exercício da engenharia. Adorei. Adoro ainda o que faço. Hoje eu tenho uma empresa na área de engenharia civil, que trabalha com projeto de consultoria, na área de mecânica dos solos, de geotecnia, de fundações. Provavelmente algumas, talvez até algum dos prédios que vocês morem, eu tenha algum tipo de participação, né, lá em projeto. Algumas das obras de infraestrutura que vocês passam no dia a dia, como a Via Mangue, a gente participou, e tantas outras obras. E sempre me encantou essa questão de você exercer a profissão. Só que o exercício da profissão, acho que Jefferson falou muito bem, está mudando muito rápido. Porque as caixinhas compartimentadas, elas não encontram mais espaço no mercado, né? Eu me lembrei ele falando ali dessa coisa de você ter a solução e a empresa não conseguir, né, botar para frente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando a gente estava participando da construção do metrô de Recife, tem uma estação do metrô que fica em Camaragibe, perto da estação TIP, né? TIP-Timbi. TIP não, é a estação Timbi. E aí lá na estação Timbi, naquela região de Camaragibe, tem uma rocha que fica aflorando na superfície. Então, hora tinha rocha em cima, hora a gente tinha embaixo. E a gente precisaria fazer muita investigação no solo para poder saber onde estava a rocha, onde tinha, onde estava, em que profundidade estava, porque a solução de fundação era completamente diferente. Estava terminando meu mestrado, eu fiz mestrado na UFRJ, na COP. E aí a gente sugeriu, porque eu tinha ouvido falar, e aí eu tive que partir para o empreendedorismo. A sonografia que se faz hoje, que você passa em cima do terreno, abrir uma empresa, a partir de uma meu pai, de consultoria na área de engenharia. Essa empresa hoje também tem mais de 30 anos. Sem precisar fazer nada invasivo. Então, eu nunca fui um professor de dedicação exclusiva, e é importante eu dizer isso, não é para demerecer ninguém que é de dedicação exclusiva, não. Então, o relatório era um relatório que eu sempre colorido, adorei, né, fazer o exercício da engenharia. Onde é mais escuro, adoro ainda o que faço. A rocha está mais em cima. Hoje eu tenho uma empresa na área de engenharia civil, e me impressionou, trabalha com projeto de consultoria, aquele relatório na área de mecânica do solo, de geotecnia, de fundações. Exatamente como é que eu ia usar. Provavelmente algumas, talvez até algum dos prédios que você morem, eu tenho algum tipo de participação, né, lá em projeto, algumas das obras de infraestrutura que vocês passam no dia a dia, como uma Via Mangue. No meio do caminho. A gente participou, a demanda continua existindo. E tantas outras obras. E sempre me encantou essa questão de você exercer a profissão. Só que o exercício da profissão, acho que Jefferson falou muito bem, está mudando muito rápido. Porque as caixinhas compartimentadas, elas não encontram mais espaço no mercado. Com time, né? Eu acho que é aqui, não? Nesse microfone aí. Eu acho que é o microfone da própria Poli. Ele só está mais atrasado, né, que eu. Então, assim, hoje, e também a experiência que eu tive, né, no mercado extremamente competitivo, de grandes construtoras, é que realmente você precisa ter a solução completa. Não adianta ir pela metade, não. Às vezes eu acho interessante a discussão que a gente vê muitas vezes na universidade, por exemplo, de titulação. Ah, você é doutor, você é mestre, você é engenheiro, você é aquilo. E eu costumo brincar que em 33 anos de profissão, mais de 4.000 obras eu já projetei. Nunca, nenhuma vez, um cliente chegou para mim para perguntar se eu era doutor. É a coisa mais estranha do mundo, né? Dizer isso dentro de uma universidade que valoriza tanto o doutorado. O que é que eles querem? Eles perguntam, aliás, eles normalmente não perguntam, seria uma falta de educação, eles têm um problema e eu vou dizer se eu consigo resolver o problema ou não. É assim que funciona a vida real. Resolver completamente. Exatamente. Né? Porque, exatamente. Por exemplo, é uma alusão a, por exemplo, papers, né? A produção científica. Altamente relevante. Extremamente relevante. Mas é algo que você vai até a metade do caminho. É a metade do caminho. É a metade do caminho. É a metade do caminho. Se você também não faz papers, não faz produção científica, você também não faz inovação, só faz inovação rasa.
Então, é importante. Claro. Tudo que eu construí é devido ao meu doutorado, porque eu consegui me aprofundar no conteúdo. Mas se a gente ficar no paper, ou seja, na metade do caminho, é muito bom isso aí. Então, lembrou, Alexandre, que você me chamou e disse assim, Janés, vamos fazer um hackathon? Eu disse, vamos fazer um hackathon, irmão. A gente vai até o fim do ciclo, entendeu? Aí isso vai terminar onde? Não sei. Eu sei que hackathon é só um evento. E depois do evento? E depois do depois? Tá? E aí, então, a gente está feliz aí de estar nessa semana completando, né, uma série de ações que completam o ciclo. Valos Locos, projeto de incubadora na universidade, investidor interessado, sabe? Poli Júnior que pode colocar um projeto lá dentro e colocar. Então, isso é que é legal. Desculpa, Alexandre. Não, só, eu não vou demorar muito, porque eu tenho aula daqui a pouquinho, eu vou precisar me ausentar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que quando a gente começou a pensar nisso, é porque eu entendo, eu vejo os alunos da Poli. Né? Eu vejo quantos alunos de engenharia civil vêm me dizer, professor, eu não pude vir para a prova porque eu estava numa obra no interior. E como obra no interior? Você está trabalhando em alguma empresa no interior? Não, eu já tenho uma empresa. Eu já faço serviço de engenharia há bastante tempo. Né? Aí eu até brinco, eu digo, então você errou 2 vezes. Ele disse, como assim? Fora a prova, não vim. O que é que eu fiz? Eu digo, exercício ilegal da profissão. Mas o que é que a gente percebe? Essa capacidade empreendedora, essa capacidade de querer fazer as coisas, de ganhar dinheiro. Isso é uma grande virtude, não é nenhum pecado, não. Então, o que eu vejo é um grupo de alunos com potencial imenso e a gente não quer, com esse programa de inovação aberta, sair daqui com um bocado de startup, unicórnio, como eu digo, não. Mas se a gente conclui todos os anos um ciclo, 2 desses, né? A gente está fazendo um exercício de uma habilidade que um profissional deve ter. Todo profissional deve ter. Eu vejo isso na empresa que eu tenho há 33 anos. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz nos últimos 30, eu não vou conseguir sobreviver à minha empresa. Porque as demandas são muito diferentes. São muito diferentes. Então, a dar oportunidade a esse jovem da escola, da Poli, que está aqui, que tem esse potencial, que passou nas melhores universidades, porque o aluno que entra aqui é o aluno que está com as melhores médias. Então, é muito cômodo a gente dizer que o aluno não gosta de estudar, ou que é isso, ou que é aquilo, né? Eu não acredito. Eu acredito que a gente tem um potencial imenso aqui e a gente tem uma conjugação maravilhosa, que é, além desses alunos virem com a cabeça mais aberta para essas coisas todas, a gente tem uma geração de professores também mais novos que também vêm com essa mesma ideia. Então, essa geração que não tem, é menos conservadora, a gente acha que esse tipo de solução ou esse tipo de projeto ele vai desenvolver uma série de habilidades que vão ser importantes para o profissional, não do futuro, mas do presente. Tá? E é por isso que a gente está fazendo todo esse esforço. É uma escola que tem as suas dificuldades, todo mundo que conhece o dia a dia da Poli sabe, mas a gente não pode sair ou só falar do dia a dia. A gente tem que realmente entrar no estratégico de vez em quando. Eu acho que esse programa é um programa estratégico para o que a gente pode ter em relação aos alunos da Poli. Então, é para vocês, não é para esses professores não, tá? Porque eles estão com a vida ganha, mais ou menos estabilizados, não estão ainda satisfeitos com a vida não, estão querendo mais. Mas é principalmente para vocês que estão chegando e não estão conseguindo ainda ver onde é que eu vou amarrar as minhas coisas na minha vida profissional. Quando eu me formar, ou mesmo antes de formar, para onde eu vou? Será que quando eu tomar aquela cana no dia do baile da formatura, no outro dia eu já sou realmente um profissional? Será que é assim que as coisas funcionam, né? Assim e assim? Não. Tem uma transição aí. A ideia é que vocês possam experimentar essa transição junto com pessoas que possam acolher vocês, que são as pessoas mais importantes que vão ser na vida da gente, e são os professores. Porque essas pessoas a gente tem certeza que querem o bem das pessoas que estão formando. Então é isso que a gente espera desse programa. Eu queria agradecer muito, viu, Jefferson, a sua presença aqui. A casa é sua. E também de Djalma, que também é outro companheiro que está aqui. Eu espero que em breve, formalmente, aqui conosco, né? Tem vários outros colegas também que estão interagindo com outras unidades da UPE. E é muito bom a gente ver que esse movimento que não tem dono,
é um movimento de todos nós, é um movimento da sociedade, é um movimento que faz parte da vida normal das pessoas. Então, fico muito grato também a Paulo, a Genésio, a Felipe, a todos os professores que estão se envolvendo para fazer esse acolhimento a todos vocês. Eu vou pedir licença que eu vou ter que sair, que eu vou ter que dar aula agora, mas fiquem aí à vontade e uma boa reunião aí para vocês. Genésio, obrigado. Vice. Deixa eu ver como é que eu uso esse negócio aqui ou não. Bacana, né? Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo nesse mês, que é desmistificar, funciona bem. A gente trabalhou bastante em embaixadores, a gente já está com uns 50. Está trabalhando bem a questão das parcerias, o diretor com a gente, representantes aqui da reitoria com a gente, vários locos de inovação. Então está muito bacana esse sentido. Para quem não conhece o programa, vou apresentar ele aqui rapidinho. Estou vendo muita gente nova aqui. E também para o próprio Jefferson, que conheceu versões antigas. A ideia é gerar um conhecimento mais aberto, que participem mais pessoas. Eu já trabalho desse jeito há tempo. Eu já fiz um programa de inovação para o governo Mato Grosso, para o MEC. Tá? Não era para Campus Party, sou embaixador da Campus. Mas esses programas não necessariamente são inovação aberta, ou seja, eu não coloco empresa junto com os alunos. Tem um projeto com o Canadá também, e esse cara, ele disse o seguinte, ó, não vamos trabalhar empreendedorismo só não, vamos juntar e fazer com que a inovação tenha atores externos. Então eu pego uma empresa, a maioria das empresas estão fazendo inovação aberta com o que Jefferson está falando, porque as empresas estão procurando agentes externos para impulsionar seu processo de inovação para se tornar mais competitiva, mais veloz, etc. E esse modelo aqui não permite isso, que é uma inovação mais fechada. Nada melhor do que esse modelo aqui, esses agentes externos serem nossos alunos, nossos professores, serem as universidades, serem os locos de inovação, tanta situação. Então, a inovação aberta, ela permite, inclusive, um baraneamento do custo, um desenvolvimento mais rápido. Tanto é que o próprio Jefferson falou aqui das próprias palavras dele, de que é melhor se juntar a nós do que, de repente, ele fazer o squad dele, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, na Covid, o Ministério Público abriu um desafio de inovação aberta. E eu ganhei o desafio. Tá? Só que, tipo, a minha equipe já tinha 10 anos de experiência. Então, como é que alunos, como é que a Polijúnior pode ganhar um desafio desse? A Chess está aí com um desafio, milhões de reais sendo colocado no desafio. Como é que a gente ganha esses desafios da Chess no ano que vem? Como é que a gente ganha esses desafios da prefeitura do ano que vem? Aqui foi o desafio da Bancorbras, só que a Bancorbras aqui me chamou para eu organizar. Então aqui já foi eu organizando o desafio. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar inovação aberta, educação, extensão, inovação na universidade, de modo que, inclusive, no Plano Nacional de Extensão, 10% de todas as graduações tem que ser do ensino, tem que ser extensão. Isso abre uma grande brecha para a gente gerar isso em toda a UPE em 2023, por exemplo. Então, o objetivo aqui acho que esse gráfico aqui fica melhor, é que esse ano a gente vai fazer um grande seminário de inovação aberta, usar esse evento aqui o dia inteiro. A gente pode muito bem pegar um grande palestrante aí para cá, etc. E sendo transmitido ao vivo, como está transmitindo agora. Aí depois a gente passa uma semana fazendo palestras, capacitações, mentorias, porque é um momento bom para os alunos, porque agora, por exemplo, é uma semana de prova, né? Há 15 dias atrás esse auditório estava lotado, esse horário, mas como está todo mundo em prova, fica difícil. Mas a maratona aqui, ó, em dezembro, no final de semana, que é a maratona de prototipação, e eu demandei com as empresas. Se uma empresa disser assim, não, gostei daquela solução, então a gente passa um tempo fazendo uma proposta final para aquela empresa, certo? Então o pós aqui é muito colocado como forma séria, porque eu poderia muito bem fazer um hackathon, fazer um away e acabou. Seria bom para os alunos, mas não teria o pós, né? Então a gente quer de forma séria trabalhar projetos financiados pelas empresas. Depois aqui, porque isso gera
todo semestre. Imagina todo semestre isso acontecendo. A todo semestre, uma aluna da Poli Júnior pode ter um projeto diferente com empresa diferente, né? Ou mais de um. Porque todo semestre são empresas diferentes que são chamadas, são conexões diferentes, são propostas diferentes. E aquele professor, como nós, a gente pode também receber recurso junto com, por exemplo, o Jefferson, para trabalhar dentro das empresas, para fazer com que os projetos saíram daqui dos alunos ataquem as grandes empresas. Então, a gente já tem várias empresas contactadas aqui, vários apoiadores também, inclusive os novos não estão nem aqui, tipo, aqui esse slide é antigo, tá faltando a JH Consultoria, tá faltando os locos todos que estão aqui, né? E o diferencial é que para o estudante a gente tem uma formação em inovação, e para o professor também, tá? Para captar esses recursos externos. Por exemplo, se não tivesse captado esse recurso do governo, eu estava ferrado na Covid. Mas não, peguei a Covid e ganhei dinheiro em cima da Covid. Entendeu? Nem posso ficar ao vivo, né? Mas assim, é uma oportunidade de dizer, cara, eu vou ganhar dinheiro como? Vou quebrar. Eu disse que a única forma de ganhar dinheiro na Covid é resolvendo a Covid. Aí eu entrei nos editais e ganhei o edital. Passei um tempo lá e captar recursos externos. E para a empresa, a gente está ofertando uma forma dela contratar talentos e fazer inovação aberta. Beleza? Eu vou chamar Jefferson aqui. Jefferson, vem cá. Palmas para Jefferson, o tempo dele é super ocupado. Está aqui com a gente. Vou até deixar esse slide aqui, que é o diferencial para as empresas, que é o nosso representante corporativo aqui. Ele está aqui. Jefferson, além de consultor, né? Ele é investidor. Então, o papo, inclusive, aqui é como é que essa parada de investidor, né? Porque existe as empresas, existe os alunos, os professores, e existe o investidor ainda no jogo, tá? Então, Jefferson, me apresenta quem você é, só rapidinho, para depois a gente conversar a conversa. Você pode responder também o que é um investidor. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Feliz de quem veio, né? Para cá, está se oportunizando estar aqui nesse momento. Tenho certeza que vou fazer o meu melhor para valer a pena vocês estarem aqui, tá? Sem conversa fiada, sem utopia, trazer a prática mesmo, né? Vou trazer a prática de quem, né? A prática de quem é investidor de startups. Eu tenho atualmente 13 startups. E quem é empresário, eu tenho uma empresa de representação e de distribuição de equipamentos para laboratório, chamado Acura Science. Acessem acurascience.com, acurasc.com, e tem uma empresa de consultoria e mentoria empresarial na área de Business Strategy, né, onde a gente trabalha basicamente analisando potenciais nas empresas de ações de ESG, NPS e Data Analytics. Então, a gente faz esse trabalho para poder conectar mais as empresas a fatores mercadológicos e também gerar mais venda. Todo o nosso foco é voltado para a área comercial, que é o que movimenta o mundo, né? E por que empreender, né? Por que ser investidor? Um investidor, você pode se caracterizar em vários níveis, né, de investimento em uma startup. Eu sou investidor anjo pré-seed. O que é isso? Investidor anjo, eu vou entrar enquanto as pessoas acabaram de sair de um hackathon, estão ali cheios de adrenalina, gerado um MVP de uma ideia de solução, só que não tem recurso para poder manter aquela ideia, para poder desenvolver um time, para poder montar uma squad, para poder efetivamente gerar ali um protótipo, né, quando a gente vai trabalhar a parte de design thinking. Então, onde é que entra o investimento inicial de um anjo ou de um pré-seed? Justamente nisso, a gente vai montar uma condição para que ele possa desenvolver o protótipo daquela proposta de MVP dele, para já validarmos no mercado com os potenciais clientes, né, e usuários que tenham aquele problema ou enxerguem aquela solução. E por que, né, investir nesse momento? Porque é mais barato, entre aspas, porque quando você já chega numa empresa que ela já tem faturamento, já está validado, já está consolidado, já tem carteira de clientes, logo você vai ter que pagar um pouco mais para poder ter ali um equity, né, uma fatia daquela empresa. Então, quando você entra no Pre-Seed,
eu entro com o que a gente chama de Smart Equity. Então, vou entrar não só com aporte financeiro, mas também com o meu know-how, com a minha experiência de mercado, com a minha carteira de clientes, para poder auxiliar a escalonar aquela startup e também os resultados dela no mercado para o seu cliente, que foi o que foi dito pelo Alexandre, não foi? Alexandre, né? Pelo Alexandre, isso, de você ter a visão holística, né? Então, eu não só posso me preocupar em entregar uma fração ali, solucionar, né, uma fração do problema, eu tenho que entregar o todo, né? Então, eu tenho que ter um pensamento sistêmico, que Peter Senge é um professor, foi professor meu lá no MIT, e ele fala muito disso, né? Sobre a quinta disciplina, então, você ter a visão sistêmica do que é necessário ser feito dentro de uma organização. Então, quando eu entro numa startup, eu venho nessa perspectiva de trazer uma visão sistêmica para poder entendermos toda a jornada do cliente, todo o onboard do cliente, para poder gerar resultado mais pujante e no curto prazo, né? Hoje, não sei se vocês acompanham nesse mundo das startups, mas várias startups estão quebrando, várias estão fazendo programas de demissões muito grandes. Por quê? Porque a promessa que tinha de gerar resultados em X tempo não estava sendo cumprida. Então, os investidores começaram a ver opa, alguma coisa está errada aqui. E é aí onde eu entro, justamente para encurtar esse break-even que a gente chama, né, o ponto de equilíbrio entre aportes e receitas, para que realmente o resultado ali da empresa, o resultado da startup, ela consiga ser mais escalonar e num curto prazo. Você tem um grande diferencial que é a experiência em vendas, né? Você tem uma expertise em vendas muito forte que muitas vezes que as startups quebram é a capacidade de saber vender. Eu sei disso porque, né? A gente forma empreendedores o tempo inteiro, então as pessoas sabem até fazer um produto MVP, um protótipo, desenvolver a solução, mas depois, na hora de vender, não tem essa capacidade, né? E é muito interessante colocar isso, porque isso é uma vantagem ou uma perspectiva que eu dou para professores também, sabe? Nada impede, por exemplo, eu sou professor e sou investidor. Hoje não, há 3 anos atrás eu botei R$ 5.000 numa startup de plástico, porque eles precisavam de 5 mil para fazer um plástico, primeiro plástico. E se você com 5 mil trouxer um plástico, eu coloco 5 mil. Eles me deram 2% dessa startup de plástico há 3 anos. A gente cresceu a velocidade da luz, o projeto se chama Polymex Bioplásticos, e hoje meus 2% acho que valem 200 mil. Tá? Então, assim, é interessante para um professor começar a ser investidor. E na hora que você tem um ambiente efervescente de projetos saindo da sua universidade, dos seus programas, dos seus locos, isso é uma grande perspectiva, eu acho, né? Porque a gente acaba sendo um capital intelectual também, um mentor de um projeto que a gente é sócio também. Mas, Jefferson, mas explica assim, você explicou o que é um investidor, de onde é que você veio, como funciona a mente de um investidor? A mente do investidor, vou falar no meu caso, tá, meu amigo? Porque existem alguns, como eu falei, né, alguns tipos, né, níveis, graus de investidores. Tem investidor serial, aquele que vai pegar 1 milhão e vai querer fragmentar ali em 50 startups, para de uma daquelas tirar o unicórnio dele, ou fazer um exit quando chegar em 200%, 300% do valor que ele aportou. Só que hoje, justamente como eu falei, como está tendo essa visão do mercado de que as startups estavam vivendo de utopia, então mudou-se um pouco essa visão de ser um investidor serial. Então, os investidores estão tendo mais prudência, estão tendo mais percepção, estão tendo mais um critério maior em quem vão investir. E eu já iniciei já com esse critério, porque existem algumas condições de investimento. No meu caso, o que a gente chama de bootstrap, né, o skin the game, que é o meu dinheiro na reta. Então, eu hoje não tenho ainda nenhum fundo de investimentos. É quando nós falamos normalmente das venture capital. Então, eu estou montando agora uma venture capital de clientes meus, grandes empresários, que estão vendo meus resultados nas startups e falam assim, Jefferson, também quero entrar aí. Então, estou vendo agora para montar, né, a venture capital da JH. Só explicando, um fundo
Vê como esse negócio de investimento é legal. Um fundo já é uma situação em que eu junto 5 investidores e esses 5 investidores colocam grana num fundo. E esse fundo decide espalhar o investimento em 10, 15, 20 startups. Então você está ganhando não só porque está investindo, por exemplo, o Jefferson está investindo em 2 startups, porque a probabilidade de falha ainda é alta. Mas se Jefferson tivesse não ele, né? Mas assim, se fosse um investidor comum, mas se a gente tivesse uma carteira de 15, né, então a probabilidade de uma ter sucesso é muito alta. Aí por isso que os fundos estão dando muito certo. Inclusive falei agora recentemente com a FCJ, que a gente pode chamar para ser parceira nossa. É um fundo que está em 11 países. Tá? Porque as pessoas comuns acham melhor começar por um fundo para depois virar investidor direto. Porque tem a competência ali de um fundo que tem sua carteira de startups. Perfeito, exatamente isso. Que a pessoa estava falando com o Daniel hoje, da FCJ. E tem outros fundos, né? Tem a Venture, né? Que é um parceiro também da JH. Estão até aqui participando do Hospital Med no Centro de Convenções. Então, existem várias formas de como você se organizar para poder iniciar a ser investidor. Então, no meu caso, como neste momento as empresas, essas 3 startups que eu estou investindo, Skin the Game total, então é da minha reserva financeira, que eu fiz o quê? Qual foi o meu pensamento? Além de eu trabalhar com renda variável, eu prefiro investir em renda fixa em banco e no meu variável eu estou nas startups. Porque como eu tenho conhecimento de mercado, eu tenho conhecimento da área comercial, sou estrategista comercial, eu fiz empresas crescerem 35%, 45% em 3 meses, eu falei assim, opa, aqui eu aprendi em Harvard a fórmula, tu entendeu? Então eu consigo escalonar do que eu sou investidor acionista de fundo variável, onde eu não vou ter voz no conselho, eu não vou ter condições de ter fator de influência nenhum ali, logo estou refém do que vai acontecer no mercado, o que vai ser a tomada de decisão de um conselho de administração da vida. Então, eu decidi entrar nesse universo das startups para poder encontrar, eu até brinco, né? Eu falo que eu fui para o Porto Digital para procurar meu unicórnio. Então, estou procurando ainda, estou com essas 3, que são 3 startups que eu acredito, mas o que me faz acreditar e estar investindo nesse universo é eu ver o potencial ainda que nós temos de soluções tecnológicas no mercado. Hoje, não sei se vocês sabem, mas o Chile passou o Brasil em inovação, em indicadores de inovação. Isso é, para mim, alarmante por um lado e, por outro lado, apresenta um nicho de mercado, que mostra que as pessoas não estão sabendo inovar e não sabem por onde inovar. Então é daí onde você entra com um programa desse mais holístico de inovação aberta e que você consegue pegar desde ali da gênese, né, da fase de ideação até a execução no cliente, né, da implementação do problema. Então, estou acreditando nisso, eu estou acreditando nessa reformulação da metodologia do que está sendo ensinado nos programas de incubação e aceleração, para que as startups estejam mais preparadas para justamente quando o investidor chegar e aportar um recurso ali, aquele recurso ter um retorno num prazo mínimo, né, que seja possível e viável. Porque quando a gente fala de MVP, eu costumo brincar que não é menor produto viável, é o melhor valor possível. Então, qual é o melhor valor possível para a gente gerar dentro da proposta de valor de uma startup? E o modelo de negócio. Então, é essa a ideia que eu estou trazendo, que eu estou vendo para as startups que eu estou investindo e, vamos dizer assim, a minha proposta de valor enquanto investidor. Eu gosto de você porque você, quando você até entra, você já tem até clientes, né? Já tem as oportunidades com aquela startup. Então, por exemplo, ele vem aqui no Demo Day final e já vê uma startup em que ele já tem a demanda. Então, ele investindo naquela startup já é algo porque ele já tem um cruzamento de várias empresas com demanda na cabeça dele. E o pouco de tempo que eu tenho trabalhado com ele, eu vejo essa velocidade e é como se tudo fosse vendas. Tudo é venda. Já tô comprando aqui o que eu já vou vender ali. É muito interessante. Mas nesse sentido, Jefferson, o que você hoje procura numa startup? Se assim, fosse fazer o Demo Day, aí que itens você gostaria de ver lá? Tipo, o que é que você de fato procura? Quais são tuas teses de investimento para que a gente possa
se relacionar contigo? Por exemplo, a Mi- Poli Júnior se preparar melhor para ter uma reunião contigo em 2023. O que é que a Polo Júnior deveria se preocupar em construir para uma reunião dessa? Quando nós falamos de unicórnio, nós falamos de resultado, né, em escalabilidade de startups, a gente tem que entender qual é o nicho de mercado, né? Então, existem alguns termos, nomenclaturas que são utilizados, que é o B2B, B2C, B2B2C, B2G e todos os B da vida. Quando a gente fala de escalabilidade, sempre está associado mais ao B2C. Então, hoje, a minha tese de investimentos é procurar startups na linha de B2C. Por quê? Porque eu consigo ter 7 bilhões de pessoas que podem ser impactadas. Então, Agora é mais rápido escalar um B2C. é mais rápido escalar no B2C. Entretanto, se você não tiver estratégia, o seu investimento também tem que ser muito alto. Por isso que, não sei se você tem esse indicador, se você sabe, mas a cada 100 startups de e-commerce ou de marketplace que iniciam, né, se propõem a atender algum nicho de mercado, 95 está ficando lá para trás. 5% conseguem passar da fase de aceleração. E apenas 1% está conseguindo chegar na fase de tração. Por quê? Porque como é um mercado bilionário, o custo de aquisição de cliente é muito alto. E como normalmente as empresas não têm essa visão, como você falou, comercial, de eu entender que eu preciso ter isso aqui para vender para ele, elas não sabem montar estratégias de LTV, não sabem montar estratégias de cross-sell, de upsell, para poder aumentar o ticket de venda e ali, porque o churn é uma realidade do mercado. Eu tenho certeza que, Rogério, né, Rogério? Quando o Rogério iniciou a vida dele, tu mora no mesmo lugar onde tu foi adolescente? Não. Quando tu era adolescente, tu comprava pão na padaria perto da tua casa, onde tu mora hoje? Quando tu era adolescente, tu comprava pão na padaria perto da tua casa ou aonde tu mora hoje? Sim, comprava lá perto de casa. Você se mudou, saiu de casa, hoje você comprou outro local. Foi incompetência da padaria onde você morava enquanto adolescente, lhe perder enquanto cliente? Por quê? Um fator geográfico, né? Uma mudança de vida condicionou isso. As startups não têm essa visão. É tudo muito bonito, existe um mercado que vale R$1 bilhão, e desse R$1 bilhão nós queremos 10%, 1% desse mercado. É sempre assim. Sem saber até um prognóstico de venda daquilo ali. Sem saber, eu digo para você, meu amigo, eu estou há 5 meses, né, no ecossistema sem saber nada de vendas. Querem dinheiro, pedem dinheiro para o investidor e quando pergunta assim, como vai ser a tua estratégia de crescimento? Ah, vamos trabalhar com indicação. Tá, então está falando de referral marketing. Uma estratégia de venda, referral marketing. Tá. Através de que estratégia? Growth hacking, growth marketing. Quanto você já vendeu, né? Quanto você já vendeu? Qual é o teu resultado? Como é que está o teu churn? Como é que é o teu CAC? Como é que é o teu MRR? O teu ARR? Então, são utopias que se tem, que eu estou entrando aqui no ecossistema, algumas pessoas me odeiam e outras me amam, porque eu estou trazendo essa visão realmente prática do que o investidor quer, qual é a visão que a gente tem. Então, no meu caso, como eu já tenho empresas, eu tenho 3 empresas que eu atuo dentro do B2B, e o pipeline do B2B é muito longo para você... Pronto, você ter ideia, agora eu fechei uma venda de um equipamento, um scanner de lâminas para patologia, R$400 mil esse equipamento a minha consultora vendeu. 1 ano e meio de negociação. 1 ano, 6 meses de negociação. Para eu vender um scanner de lâminas para patologia de R$400 mil. Então, quando a gente fala de B2B, o pipeline é muito longo. Veja a quantidade de follow-ups que eu tenho que estar fazendo para estar nutrindo aquele meu lead, para mostrar, olha, estou aqui, te esquece de mim não, porque o mercado tem concorrência. Mas veja que quando eu trouxe a questão do Rogério... E precisa muito dessa habilidade do consultor de vendas, né? Que é o que eu estou trazendo enquanto, vamos dizer assim, o meu Smart Equity, quando eu entro numa startup, né, eu estou hoje com 3, eu estou com a Orbis, que é uma startup de geolocalização e georreferenciamento de descarte de resíduos. Estou com a Medical, que é uma de telemedicina. E agora eu estou com a Cubicar, que é de car share. Então,
Hoje eu estou nesses 3 mercados. 2 B2B e agora a Cachère dentro do B2C. Só explicando, o B2B é business to business. Então, ele está vendendo para outro business. Então, a Business to Polijúnior, business. por exemplo, só dar um exemplo, podia fazer uma consultoria, um serviço para outra empresa e não para o cliente final, né? E sim para uma empresa que tem um cliente final, que paga para um cliente final. Que Enquanto normalmente eu que- acredito que deve ser o caso deles, né? Normalmente deve ser o caso deles, né? Se a negociação é B2B. Só que qual é a visão estratégica que você tem que ter dentro de uma startup, dentro do modelo de negócio? Você não é um B2B. Você é um B2B2C. Porque se você não conseguir fazer ou apresentar ou mostrar que a sua solução vai gerar resultado na ponta daquele teu cliente para o consumidor dele, muitas vezes aquilo vai ficar engavetado. Tem que pensar como B2C. Tem que se vender colocar como no B2C. lugar dele como B2C. Porque se você não faz com que ele dê resultado com aquilo, não, ele não vai te procurar de novo, né? Muito bacana. E, Jefferson, para a gente terminar esse bate-papo, queria ouvir os locos de inovação, que estão muito interessados nessas pesquisas dos locos. E a gente tem pessoas muito interessantes aqui dos locos de inovação de Pernambuco, para se transformar em investidor, né? Porque eu fiz esse negócio de investidor antes meio que por acaso, o cara me procurou para dar 5 mil, mas eu quero agora tornar um cara, né, que entende mais. Fiz até uma reunião com uma empresa de anjos dessa semana para me filiar. Como é que uma pessoa pode... Qual o caminho, né? Porque para vocês terem uma ideia, pessoal, em relação ao impacto e prosperidade na vida da gente, a gente pode começar com valor hora, ou seja, a gente ganha pelo que a gente trabalha. Então, aqui na universidade, eu sou valor hora. Se eu deixar de trabalhar, eu sou 40 horas de trabalho. Então, eu estou ganhando um salário por 40 horas. Mesmo que você seja consultor, você ainda está ganhando pelo valor hora, né? Aí, você só foge do valor hora quando você se tornar empresário, aí você tem uma equipe para você. Mas, mesmo assim, se você é o executivo, você ainda vai trabalhar um monte de coisa. Tipo, a Polijúnior tem uma equipe. Mas a presidente da Polijúnior ainda trabalha muito. Porque apesar dela ter uma equipe, ela ainda trabalha, ela é executora. O investidor é uma outra categoria. Porque o investidor, ele não necessariamente é o executor. Então, ele consegue botar uma grana, ver o dinheiro prosperar como investimento. Como é que eu chego lá, Jefferson? Eu tô querendo até eu saber. Como é que em 2023 eu me torno um investidor anjo, assim, em larga escala, um cara como você, um cara que tá sempre nos eventos aí, tipo um headhunter de startups e um cara mais business, tá? Eu acho que você é um cara que, não é porque eu tô aqui na tua frente, tá na televisão e tal, ao vivo, mas é um cara que gera muito impacto pelo que você faz. Porque a maioria das pessoas estão ali, executando, executando, executando. Tem que ter um cara como você que olha de fora, fala assim, ó, eu vou te comprar aqui, vou te vender ali. E é ótimo para mim, é ótimo para os executores. Mas e como a gente pode se transformar numa... Como é que você dá chance a outros investidores existirem como você para que a gente possa aumentar o nível de investimento em Pernambuco, entendeu? Foi difícil a pergunta? Foi. Porque, como eu falei, né? Quando eu estudei lá no MIT, eu tive essa disciplina com Peter Senge. A visão sistêmica, ela abriu muitas coisas na minha vida, entendeu? Então, quando tu fala, eu vejo ali uma câmera com tripé, eu já falo assim, olha, eu vou entrar agora na Shopee e vou procurar lá suporte de câmera em tripé e já vou vender para Paulo, porque eu estou vendo que ele está com uma dor, porque eu estou vendo o Durex. Então, a visão sistêmica, ela me deu essa condição. Mas aí, como eu digo, por eu ter a visão sistêmica, eu sei que não é só, eu não posso falar assim, é estudar muito. Porque entra aqui o que o Alexandre falou. Não é só você ter doutorado. Eu não tenho nenhum cliente para mim hoje que falou assim, Jefferson, por que tu parou teu doutorado na Unifesp? Eu não vou te contratar porque tu não concluiu teu doutorado na Unifesp, em neurovendas. Tu entendeu? Eu não tive. O que é o seguinte, qual foi o resultado que tu já teve? Quem foi que tu já atendeu? Então, veja que eu trago know-how, eu trago cases, eu trago conhecimento. No meu caso, minha crença e meu crédito em Deus, eu acredito no ser
supremo, num grande arquiteto do universo, algo que é maior do que eu. Então, tem N fatores, entendeu, meu amigo? Mas se eu for falar para você, assim, já está, resume tudo, eu resumo normalmente em uma palavra que o pessoal está me conhecendo aqui no mundo, no ecossistema, que é gerar cacau. Então, é você ter a Não visão... como uma coisa pejorativa, né? Não. O pessoal leva pelo lado, né? Não, é no lado de ver o humano mesmo, Prosperar, né? ver o Prosperar. dinheiro, entendeu? Vou dar um exemplo disso. É por isso que eu digo, parte eu coloco como Deus. A Cubicar, que é uma empresa de car share, né, que é aluguel de carros compartilhados, que é uma startup que eu estou investindo aqui agora, que é daqui de Pernambuco, tá? O Ronaldo é o CEO. Eu estou investindo neles e a gente teve uma reunião, teve um brainstorm, e a gente procurando justamente essa questão. Outra, pronto, eu vou também responder a sua pergunta, é ter uma visão transcendental das coisas. Quando a gente pega uma ferramenta chamada Business Model Canvas para a estruturação de um modelo de negócio, que é uma das primeiras fases que a startup faz, né? Eu pego ali no eixo central, tá lá, proposta de valor. Concorda comigo? Então a pessoa coloca lá, eu quero ser a melhor startup compartilhando carros para aluguel. Massa. Parceiro Chaves, está aqui no cantinho esquerdo. Aqui eu coloco lá. Aí eu coloco contador, eu coloco gráfica, eu coloco equipe de dev, eu coloco isso, aquilo, outro. Tá errado. Eu não posso nem... aquele livro, né, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu esqueço completamente. Tá errado. Isso é custo, vem aqui para baixo. Parceiro-chave, aí onde eu coloco Deus, eita, eu tenho contato do head de inovação não, do head de desenvolvimento do UX da Booking na Holanda. Aí é parceiro. Aí é parceiro. E eu tava na casa, passei uma semana na casa dele na Holanda. Aí eu, peraí, Maurício, olha, estou investindo aqui numa startup que é de compartilhamento de carro. Pergunto-lhe, qual é a dificuldade que nós temos na Booking de, após a pessoa fazer o check-in e ter a confirmação, aparecer como ação de cross-sell a sugestão dela poder também alugar um carro para aquela viagem que ela está fazendo através da Cubicar? Resposta de Maurício? Nenhuma, Jefferson. Manda para mim o pitch deck. Tu entendeu? Então, tem a questão do know-how, tem a questão do network, tem a questão de muitas coisas, mas para mim eu sempre boto nessa conta de Papai do Céu. Para mim, ele me deu essa condição de poder estudar no MIT, de estudar em Harvard, de ter acesso a uma forma de pensar diferenciada, onde eu consigo unir pontos muito rápido. Estou agora num projeto de uma prefeitura, prestando consultoria em ESG, e a gente está querendo entrar não é uma cota a palavra, agora me fugiu. Uma taxação diferenciada para empréstimos vindo do Banco Mundial. E para isso a gente tem que aumentar o nosso score de sustentabilidade da prefeitura, né, do município. E aí eu pensei em fazer a parceria com a Ambipar. A Ambipar é uma das maiores empresas que trabalham, né, com saneamento. E hoje eu tive uma reunião com o Djalma, por sinal, o nome dele, que é o head aqui da Ambipar aqui em Pernambuco. E eu conversando com o Djalma, eu expliquei a situação, ele já me deu um banho de água fria. Ele, Jefferson, muito legal aí a tua proposta, mas na Ambipar a gente não trabalha com B2G. Aí Jefferson, tendo visão sistêmica, eu falei, sem problema nenhum então. Se eu pegar só o distrito industrial desse município, que tem aproximadamente 100 indústrias, e eles pagarem para vocês nesse caso, vocês fazem na hora. Jefferson, bora marcar uma reunião quando tu voltar da Europa, que eu estou indo para a Web Summit. Quando tu voltar, vamos marcar uma reunião com o meu head, o meu superintendente Norte-Nordeste. Porque eu já falei de 100 empresas, eu não falei de uma empresa para a Ambipar. Veja que na hora eu poderia ficar congelado e falar, poxa vida, a Ambipar não vai conseguir fazer o saneamento do município. Não, então a gente começa pelo distrito industrial. 100 empresas que eu consigo pagar, eu já consigo gerar algum score para a prefeitura, para a gente se aproximar ao máximo para diminuir a taxa de juros de um financiamento que eles querem pegar para fazer calçamento que vai vir oriundo do Banco Mundial. Então, assim, ter uma visão transcendental, ter uma visão sistêmica, solucionar problemas, que é quando a gente vai falar de software, pronto. Se eu puder resumir, meu amigo, assim, o que é que você precisa ter para a pessoa começar a investir? Tenha
bons hard skills, mas desenvolva ultramente soft skills. Legal. Jefferson, a conversa tá boa, eu conversaria contigo a noite toda aqui, mas a gente quer ouvir os locos, tem gente que tá tendo que sair já agora, pelo menos a pessoa se apresentar aqui para a gente conhecer os locos e fazer esse momento, que é o mais importante, não é ter um auditório lotado, é fazer as parcerias para algo que vai acontecer em dezembro, tá bom? Então vamos aplaudir Jefferson. Obrigado, Jefferson. Você tá super convidadíssimo, né, a ser nosso parceiro, né? JH Consultoria tá com a gente em dezembro, tá bom? Show. Paulo, é contigo agora. Inicia a roda de conversa aqui com os locos. Gente, boa noite. A gente vai dar esse segundo ato, tá? Desse nosso evento hoje, que é um bate-papo com alguns locos de inovação, então, sendo organizados, geridos aqui pela Universidade de Pernambuco, mais especificamente pela Escola Politécnica. E eu queria convidar o nosso querido coordenador de inovação, né, coordenador de residência e coordenador do Locus, né, de transformação na indústria de confecções, o professor Djalma, para ele dar uma palavrinha aqui para a gente. E para compor a mesa também, o super coordenador de tudo, né, de Locus da Material Mecânica, o professor Rogério Pontes. Por favor, professor Rogério. Aí no meio, papai. Pronto, eu vou passar primeiramente a palavra ao professor Djalma. Ele está com um outro evento agora para prestigiar também, para participar. E aí eu queria que o professor Djalma pudesse explicar um pouco, né, quais são as perspectivas que você pode observar no polo de confecções, nesse agrupamento, né, nesse locus de confecções, em termos de inovação, né, e talvez alguma aderência a esse programa da gente de inovação aberta. Boa noite a todos. Agradecer o convite para participar. É um prazer poder falar do trabalho que tem sido feito. Essa ideia de trabalhar com confecções, esse desafio surge a partir de uma iniciativa que surgiu aqui nessa casa, fruto de conversas com o professor Carmelo, com o professor Alexandre Maciel, acerca do desafio de inovar na indústria. E em 2019, a Universidade de Pernambuco aprovou, junto com a Sudene, o programa PE 4.0. Nesse programa, 10 indústrias do estado receberam uma residência tecnológica. E da conversa que nós estávamos tendo aqui no comecinho, antes da abertura do evento, a residência tecnológica é uma alternativa que ajuda a superar esse gargalo de que a empresa recebe o projeto, recebe a solução e não tem quem consiga executar. Na residência tecnológica, são os funcionários da empresa com alunos de pós-graduação que desenvolvem a inovação. Nós temos 56 indústrias do Nordeste participando da residência do Nordeste 4.0. Então, empresas no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, no Vale de São Francisco, temos a oportunidade de visitar vinícolas, agroindústrias. Então, nesse processo, alunos de pós-graduação e colaboradores das empresas têm sido qualificados e tem muita solução bacana. Eu espero em breve que a gente possa organizar um evento aqui para procurar trazer para os alunos quais são as demandas. Nós desenvolvemos uma metodologia com base em estudos do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, um modelo de maturidade indústria 4.0, um diagnóstico em 7 dimensões. E esse diagnóstico é aplicado nessas indústrias e a gente consegue identificar uma série de demandas, um modelo de gaps, onde a gente encontra gaps a serem trabalhados. E aqui em Pernambuco, entrando no Locus agora, nós tivemos 2 empresas, a Red Life Clothing,
empresa muito bacana, inovadora, lá de Santa Cruz de Capibaribe, e a Etical Etiquetas, lá de Caruaru. E na visita a essas duas empresas, a gente percebeu que o ganho incremental da inovação é muito maior do que a inovação lá na Stellantis. Sem falar que nós temos quase 10 mil empresas formais no Polo Confecções do Agreste e coloca mais 15 mil informais rodando lá no segmento. E tendo em vista essa necessidade de inovação nesse segmento, nós decidimos abrir o edital da FACEP e a gente entrou nessa de vamos levar a transformação digital, vamos gerar inovação no setor de confecções. E no locus de confecções, nós fazemos, o nosso papel é fazer conexão. Nosso trabalho é identificar quais são as demandas das empresas. Visito muita lavanderia, eu vejo uma calça jeans desbotada aí, rasgada, eu já fico lembrando da máquina que faz a laser, ou é o cara no estilete, okay, fazendo o desenho na calça. Então, é um setor dinâmico, é um setor que emprega muita gente, que gera muita riqueza, mas que carece de inovações, de questões básicas. Tem um projeto que a gente está procurando parceiros, até no ano passado, com o professor Paulo Hugo, a gente lançou esse desafio no edital Pro Startups, não é isso? Da FACEP, que é exatamente a aquisição de dados na indústria de confecções. O que é trivial, pessoal, para uma indústria minimamente automatizada, dados do processo de produção não existe no setor de confecções. Então, será que a gente pode usar QR Codes, RFID, para adquirir dados do material que está sendo processado? Quantas mangas de camisa, quantos bolsos foram cortados e foram para o setor de montagem, para agregar rastreabilidade, controle de qualidade? ERP, para boa parte dessas indústrias, serve basicamente para dar entrada de produto e gerar nota fiscal. Então, poderia se gerar dashboards com inúmeros KPIs, com inúmeras informações, mas simplesmente tem finalidade fiscal. Então, a gente percebe que soluções incrementais podem gerar valor, podem agregar valor para aquelas empresas. E a gente percebe a possibilidade de ganhos de escala. Porque se a gente encontra uma solução que atende, consegue gerar aquisição de dados para a indústria de confecções, para uma pequena confecção, e consegue fornecer aquilo sob a forma de assinatura, você prova que aquilo gera valor para o empresário, você tem um potencial, uma empresa que desenvolve uma solução dessa tem um potencial de escalar. Questões relacionadas a tratamento de efluentes. Não sei se vocês viram uma reportagem que pegou muito mal, que saiu no Globo Repórter há algum tempo atrás. Tem uma série do Netflix que fala do carnaval, lá do pessoal que vende as coisas. Uma série não, é um documentário do Netflix. O pessoal vem da geladeira para vir para o carnaval, para a praia no começo do ano. O pessoal lá do Agreste tem uma visão bem caricata de que gera degradação, poluição, mas existe uma demanda muito grande por desenvolvimento de processo para tratamento de água. Então, tem grandes lavanderias, são centenas de lavanderias na cidade, é o maior produtor de jeans do Brasil e precisa de soluções. E o nosso papel é conectar. Então, a gente vive conversando com Universidade Federal, IEF, com empresas de tecnologia, com startups, para fazer esse match, para fazer essa conexão do que o Polo Confecções precisa com o que pode ser oferecido. Porque algumas vezes eu estava conversando com uma doutoranda de materiais lá na Universidade Federal de Campina Grande. E ela estava desenvolvendo um micro-organismo
que ele consegue diminuir muita poluição, o efluente que é jogado nos rios da indústria de leite. E eu disse, desenvolve um desse aí para jeans que tu vai ganhar dinheiro. Okay? Porque o pessoal pede, professor, a fiscalização bate aqui em cima, vão fechar minha fábrica se eu não cuidar disso. Então, tem necessidades. O Locus da Inovação é uma iniciativa muito interessante que ela ajuda nessa aproximação. E o nosso papel é conectar. Então, a gente quer depois conversar com o pessoal aqui da Poli Júnior. Vamos marcar uma conversa. Quem sabe já tem algo sendo feito aqui que pode atender e a gente marca a reunião. Todo mês a gente está lá no Agreste, marca, conversa e o empresário lá é aquela coisa, o pessoal não quer meet não, tem que ir lá, tem que ir na empresa dele, conversar e vai almoçar lá com a turma. E é muito interessante, tem sido muito gratificante esse trabalho no Locus, porque a gente tem visto resultado na melhoria dos processos das organizações com soluções simples. Então, tem ganhos incrementais. Então, é isso. Sr. Paulo Hugo, a gente está à disposição para conversas posteriores, vamos bater papo, e o nosso propósito é conectar. Ok? A gente agradece. A gente ajuda a levantar as dores do segmento, ok? Que a gente já temos 15 diagnósticos, ok? De lavanderias, confecções, dá para trabalhar com pequeno, com grande, dá para entender diferentes necessidades. Vai ser muito bem-vinda essa possibilidade. A gente, inclusive, tem recurso, ok, para eventos dessa natureza. Então, acho que a gente pode, no edital de apoio ao Locus, a gente reservou recurso para isso. Então, podemos amadurecer. Excelente. Eu só peço licença que eu tenho outro compromisso daqui a pouco, vou precisar me ausentar. Perfeito. Muito obrigado, professor Djalma. Eu queria fazer uma pergunta agora para o nosso eminente professor Rogério. Além de colocar novamente essa questão relacionada a como esse programa de inovação aberta, esses programas de inovação são importantes no contexto agora do setor de metal-mecânica, eu queria também que pudesse pontuar alguma coisa sobre o que o professor Djalma colocou em termos das demandas, em termos dos desafios, das problemáticas, mas como é que a gente pode perceber o que de fato a gente consegue realizar, o que a gente consegue entrar, o que a gente consegue entregar, para que não fique aquela coisa meio queimada, né? A gente pega um projeto, é um projeto meio inovador, mas acaba não entregando. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter aqui no nosso programa de inovação? Pessoal, boa noite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, Paulo, e todo mundo que está aqui presente. Então, essa é uma preocupação constante, né? Como pegando aqui algumas falas de Djalma, que aí eu achei bem interessante. Primeira pergunta que eu faço aqui: será que inovação só é implementar tecnologia? O que vocês acham? Não. A inovação, ela começa com a mudança de mindset, com a mudança de pensamento, com a mudança de cultura. É tanto, eu conversei há pouco com o professor Arturo,
Lógico que tem muitos colegas que estão fazendo prova, estão em aula, mas muita gente não veio para esse evento hoje porque inovação ainda é algo que talvez o pessoal fica reticente. Isso a gente verifica desde estudantes da universidade até empresários. Do mesmo modo que o professor Djalma falou, o professor Arthur é prova real, eu passei um ano negociando um projeto com a usina sucroalcooleira em que os caras não aceitavam reunião via Google Meet. Tinha que ser reunião olho no olho. E se você gaguejar durante uma conversa, o cara perde a confiança em você e você não fecha projeto. E tem que ser dentro do mato, né? Lá no Dentro do canavial. mato, sujando o carro. Pô, o carro, acabei de lavar o carro, tem que botar lá no barro de novo, mas tudo em nome da ciência, né? Quase tudo, né? Então, o Locus de Inovação é uma ação extremamente inteligente que reuniu grandes atores aqui do estado, e hoje a gente possui 30 locos de inovação nas mais diversas áreas, né? Eu representando metal mecânica, professor Paulo Hugo, eletroeletrônica, professor Djalma, setor têxtil. E primeiro grande desafio é a gente identificar quais ações devemos prover para trazer inovação para o estado. Então é algo que não é um trabalho simples. Quem sou eu, professor Rogério Pontes, da UPE, que vou dizer, olha, para ser inovação você tem que seguir isso, isso e isso. Primeiro ponto aí importante, não existe receita pronta para você, digamos assim, conduzir a uma ação inovadora. Eu falo sempre o seguinte, você sabe que é inovação quando você começa a sentir um friozinho na barriga. Tá? Vou dar um exemplo bem simples. Fernando, vou te dar um exemplo aqui. Aperta um parafuso usando uma chave de fenda. Tu acha que isso é inovação? Agora, se eu chegar para tu, eu quero que tu aperte o mesmo parafuso sem tocar nele e sem usar a chave de fenda. Será que isso é inovação? Já vai dar um gelo na barriga, né? Caramba, o que é que eu tenho que fazer? E tu tem 24 horas para fazer isso. Então, esse é o cenário aí da inovação. As empresas querem que a gente troque a roda do carro com ele em movimento, né? Esse é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante porque hoje a gente tem a possibilidade de ter os dois vieses. A gente está na academia e a gente também está no mercado, né? A gente está em contato com indústrias do setor produtivo. E uma das grandes sacadas da inovação, pelo menos com o Locus, é fazer network, fazer contato, buscar parcerias. Então, por exemplo, falando da metal mecânica, a gente agora no mês de julho, nós realizamos uma ação em que nós fomos lá para o Rio Grande do Sul, buscando parceria com a empresa SKA, que eles trabalham, são eles que fornecem o SolidWorks, eles trabalham, são representantes da Dassault Systems, SolidWorks, CATIA, eles também trabalham com a parte de manufatura aditiva. E a gente, por exemplo, na metal mecânica, vem percebendo hoje que é uma grande necessidade por parte do desenvolvimento tecnológico, manufatura aditiva de metal. A gente não tem essa tecnologia consolidada no Brasil, eu não falo nem só de Pernambuco. É tanto que uma segunda ação que a gente está realizando no Locus Metal Mecânica é a constituição de uma parceria a nível internacional. Então, a gente agora, no início do ano, vai estar fazendo uma viagem, fazendo uma visita a uma universidade fora do país, tentando consolidar aí uma parceria de modo a tentar trazer não só tecnologia para cá, mas também criar a possibilidade de ter intercâmbio, levar nossos alunos, trazer alunos deles, ter intercâmbio de professores. Então, são ações que nós estamos realizando em virtude dos aspectos que a gente consegue enxergar e surgem essas necessidades. Não posso afirmar que são as ações melhores, mas que, como é inovação não existe receita pronta e assim que a gente vai caminhando, né? Então, o Locus, os Locus eu vou falar, tá? Esses Locus, eles são ações em que tem aí as portas abertas para vocês que estão aqui na universidade, para a Poli Júnior, para os nossos alunos de graduação e pós-graduação. Já vou falar, tá? Dias 17 e 18 de novembro, nós estamos promovendo um workshop chamado Inovação da Indústria Pernambucana. A princípio, será realizado lá na Universidade Federal de Pernambuco, dias 17 e 18 de novembro, quinta e sexta-feira. Vocês já estão super convidados, a gente só está finalizando a arte do evento para fazer a divulgação, em que nesse evento a gente pretende, eu vou chamar de blocos. Do primeiro bloco, na quinta-feira pela manhã, a gente pretende trazer
atores que trazem incentivo à inovação, ou seja, editais, programas de incentivos fiscais. Como é que eu obtenho um recurso para realizar inovação? Na parte da tarde, a gente quer trazer indústrias que irão apresentar algumas das suas demandas em inovação. Então, a gente está tentando trazer grandes indústrias aqui do estado. Não sei ainda quais serão, mas tem algumas que a gente já está mirando. Na sexta-feira de manhã, a gente pretende fazer um momento em que as ICTs irão apresentar as suas potencialidades em desenvolver inovação, e tem um momento que a gente está chamando aí de rodada tecnológica, que a gente quer trazer provedores de soluções, startups, para apresentarem as suas potencialidades em resolver demandas da indústria no que concerne a inovação. Então, fechando aqui minha fala, estamos aí conduzindo essas mais diversas ações, tentando fomentar a inovação, e espero que tenhamos aí resultados positivos. Excelente, hein? A gente aí ganhando em primeira mão o anúncio de mais um evento. Eu queria dialogar mais um pouquinho, queria fazer mais uma pergunta. É muito comum, pessoal, quando a gente começa, né, a ter uma ideia, né, um TCC às vezes, uma iniciação científica, um mestrado, e a gente se anima demais, aquela empolgação, eu vou resolver o problema do mundo, vou resolver o problema desse mercado, domino essa tecnologia e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não é só dominar a tecnologia, né? A gente precisa ter um conjunto de outras competências, aquelas soft skills que o nosso querido Jefferson estava falando anteriormente. E isso se traduz muitas vezes em a gente conseguir conversar e convencer as pessoas, aquelas pessoas, as empresas que precisam ou que sejam potenciais clientes, perdão, daquela sua solução. Terias como tu contar assim um pouquinho para o pessoal, tendo interesse, né, dominando uma determinada tecnologia, querendo abrir uma startup, que passos, quais seriam as pessoas que a gente deveria procurar, né, para, de uma visão assim mais holística, a gente conseguir ter vida, conseguir acelerar, tracionar e aquele negócio vingar. Não é só tecnologia, não é só saber fazer. Precisa de mais o quê? O que é que tem percebido? Precisa procurar os professores da UPE, do Instituto de Inovação Tecnológica, brincadeira. Ali está o nosso cientista-chefe, professor Luiz Arturo. Bem, pessoal, muito boa a pergunta, Paulo. Veja, eu vou responder essa pergunta fazendo um comentário de algo que me vem animando bastante, né? Eu fui aluno da Universidade Federal de Pernambuco, né? Me formei lá no curso de Engenharia Mecânica, fiz mestrado e doutorado também em Engenharia Mecânica, com ênfase em materiais e fabricação. E uma das coisas que me deixava muito desanimado era aquele comentário, né, que quem é da universidade é muito acadêmico e não tem a participação com o setor produtivo. Não que nós não somos produtivos, né? Nós também somos do setor produtivo, mas entenda-se como indústria, empresas de um modo geral. Hoje, com os vários incentivos à inovação, quer seja por incentivos fiscais, a nível estadual, a nível federal, editais de fomento, cada vez mais há uma dependência por parte do setor produtivo com a academia. Então, a academia hoje, ela vem trabalhando lado a lado, isso vem oportunizando para os professores, para os estudantes de graduação, pós-graduação, de desenvolverem, de fato, projetos e trabalhos que têm aplicação prática. E não só, como dizia um professor meu, produzir paper que vira ração para traça, que nada serve, né, a não ser mesmo o professor colocar lá no currículo Lattes e pronto. Hoje, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que um primeiro passo para uma startup, hoje ela ter um passo inicial, digamos assim, produtivo, seria ter contato com essas instituições, com essas ICTs que hoje realizam projetos com a indústria, com o setor produtivo. Porque, não sei se alguns de vocês sabem, mas uma das premissas, por exemplo, que o governo estabelece para que uma empresa ela possa utilizar-se de benefício fiscal é que ela realize projeto junto a uma ICT.
ICT entenda-se como Instituto de Ciência e Tecnologia. Nós somos um ICT. Então, imaginem vocês como estudantes vão colocar uma startup. Caramba, eu sei que existe essa demanda de mercado, eu sei que tem essa possibilidade, mas será que só é ir lá e montar a empresa e dizer para a empresa, ó, eu tenho essa tecnologia? O que nós como profissionais precisamos, eu como engenheiro, vocês já serão engenheiros também, é o tal do network. Isso é muito importante. Então, com quem que eu vou ter network? Jefferson é um bom cara para ter network ali, viu? Então, Jefferson, Genésio, o professor Paulo Hugo, de verdade, eu tô falando em tom de brincadeira, lógico, falando da gente aqui da UPE, mas isso é fato, né? Ter contato com essas pessoas que estão aí, de fato, vivenciando essas demandas, que estão, de fato, trabalhando nessa solução de problemáticas. E, repito, inovação não é só implementação de tecnologia. É mudança de cultura, é mudança de pensamento. Você hoje, para falar de inovação para um empresário, por exemplo, do setor sucroalcooleiro, né, é complicado. Você fala para o cara que aquela solução é boa, que você vai botar uma tecnologia X que vai te dar um resultado Y, o cara vai até... Agora, se você fala, olha, se você botar essa tecnologia X e Y, tu vai ter um retorno de tanto, aí o cara já começa a prestar mais atenção em você e por aí vai. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é por aí. Obrigado, professor Rogério. Vamos Eu que agradecer agradeço. com a salva de palmas. Esse pessoal do Locus é top, viu? Eu fico ali só escutando, só aprendendo, porque a turma é tampa. Oxi, o menino lá. Para dar uma sintetizada e uma fechada no nosso evento, eu só queria fazer um comentáriozinho. Esse ponto que eu perguntei a Rogério e ele tão brilhantemente colocou para a gente, ele está bem aqui, ó, bem no comecinho desse nosso seminário, bem no comecinho desse nosso programa de inovação. Vejam que ali não tem falando nada de hard skills. A gente não tem nada no nosso programa de inovação aberta de hard skill. A gente quer aqui, ó, aqui a gente quer que vocês desenvolvam as soft skills, que vocês tenham capacidade de escutar, tenham capacidade de interagir, tenham capacidade de dizer, eu não sei fazer isso, né? Eu não consigo fazer isso e preciso procurar a minha network para fazer isso. Preciso também de outras capacidades, né? Enfim, de negócios, de design, enfim. Eu preciso de um conjunto de outros elementos que hoje a universidade não está dando para a gente, e é aqui que a gente vai tentar passar para vocês. Aqui a gente vai tentar trazer para vocês essa dimensão de escutar, né? De saber de fato qual é o problema, qual é a dor que o cliente, né, tem, né? E todo esse ciclo que a gente está apresentando para vocês, eu acho que vai ser muito interessante, vai trazer uma formação complementar muito relevante e, com certeza, vai trazer uma mudança, né, de pensamento, mudança do mindset para que a gente consiga ter resultados muito interessantes e entregar esse bendito unicórnio a Jefferson. Muito bom. Palmas para Paulo. Ó, mediação fantástica aí. Não só pela mediação, Paulo, mas por estar trazendo a mobilização dos locos. É tudo obra sua aí. De trazer todos os locos para dentro do programa. Ele está encarregado disso e está fazendo com louvor. A gente já tem Ivaldi, que é locus também, né? Já tem Rogério, já tem Djalma, já tem Paulo Hugo. Então, imagina quando a gente vamos trazendo mais locus. Cada locus desse é um ecossistema de demandas, de problemas, de empresas, de clientes, de startups. Genésio, me perdoe. Tem o locus também de SWAP, professor Bruno Fernandes, que infelizmente não pôde vir por questão de compromisso, mas já se comprometeu. Fica aí. Voltar, né? Ele já se comprometeu a abrir todo o ambiente lá do SWAP, né, de articulações com todo o ambiente de SWAP, para trazer também essas demandas para que os nossos alunos consigam pensar, né, e desenvolver soluções. Legal. Então, ó, fantástico, né? Fantástico. Eu acho que a gente cumpriu aí esse mês um trabalho de mobilização bacana.
não só mobilização de trazer o aluno para cá, porque esse não foi o objetivo, mas sobretudo de costurar essas parcerias, né? Swap, todos esses locos, Jefferson aqui, da outra vez a gente teve a Rio Ave, já tem quase 50 embaixadores cadastrados, né? E os embaixadores fazem esse trabalho mesmo de divulgar, de chamar o colega. E a gente acredita que com isso, em dezembro, a gente vai estar forte. Porque na primeira semana, vocês já vão estar livres de prova, ninguém está em prova, ninguém está ali, está no começo do semestre, entendeu? A única coisa que vai competir com a gente é Neymar, jogando futebol. Aí a gente marca algumas coisas fora do jogo do Brasil e toma inovação, com desafio, com empresas aqui participando, com as parcerias que a gente criou com os alunos, que foi muito relevante, a Poli Júnior, o diretório acadêmico, a Polijó, Polidev, né? Polidev. SEAC, que acabou de chegar. Então, assim, a gente juntou bem as lideranças. Para fechar o evento, eu queria fazer isso. Eu queria chamar as lideranças aqui para comentar sobre o evento de hoje, sobre essas conexões que a gente está construindo. Então, chamar um representante do SEAC, que está ali, um representante da Polidev e um representante da Poli Júnior. Vem cá para frente e faz um depoimento cada um aqui. Bora, Poli Júnior. Esse rapaz aí que tá desde o começo, você aí mesmo, do meio. Isso. Vem pra cá. Se levanta. Você chegou cedo aqui, participou da roda de conversa. Pode subir aqui e comentar sobre o que você tá achando aqui da conversa. Vem aqui, Rafael, SEAC. É só um comentário rápido sobre o que achou do dia, né? Rafael veio de manhã também, 12h30. O que achou do dia, o que achou das conexões, o que achou da conversa com o Jefferson? O que vocês estão achando aí como representante dos alunos desse movimento, né? Porque se eles não participarem, a gente não acontece nada. Boa noite, pessoal. Sou João Silvestre, eu sou da Polijúnior Engenharia, na área de construção civil e marketing. E eu acho uma iniciativa ótima para o movimento Empresa Júnior, porque uma das maiores dificuldades no movimento Empresa Júnior no geral é soluções inovadoras. Quase ninguém sabe como inovar. Então, assim, eu acho que isso é uma grande porta que vai abrir muito a mentalidade dos nossos estudantes para poder inovar. Como eu disse, a gente também tem critérios para solucionar durante um ano. E é tipo, super difícil para a gente, como estudante, pensar em como inovar, porque a gente não tem o conhecimento total das coisas. Tudo para a gente é novo. Mas eu estou gostando muito desse evento, queria participar de tudo que tiver aí, dia 17, 18, 20, para a gente ter um momento de construção para levar a inovação à frente. É isso que eu tenho a dizer. Caso sou do CAEC, do Polidev, já fui do diretório também com esse pessoal. Acho que todas as pessoas que estão aqui são pessoas interessadas atualmente. E todas as pessoas que estão reunidas aqui estão interessadas em inovação e que a gente sabe, todas as entidades, elas reúnem estudantes que estão interessados em fazer pela universidade e não apenas aqui dentro, mas querem levar isso para fora. Então, acho que essa reunião de professores, de profissionais que estão na área, que conhecem o mercado e podem ensinar ainda mais a gente, porque a gente tem vontade de fazer e vontade de aprender. E tendo pessoas capacitadas a nos levar, como o senhor falou, ao próximo nível sempre, vai trazer, acho que é um início de uma nova era, talvez, na UPE. E a gente pode estar dando start em alguma coisa que muitas pessoas depois da gente vão aproveitar, vão crescer, vão se desenvolver. E realmente é uma oportunidade única. Acho que todos estamos muito felizes. Boa noite, pessoal. Sou Rafael Lima, do Polidev também.
Eu particularmente estou empolgado, né, com um projeto. O Polidev, ele tem a iniciativa o princípio de transmitir a experiência de quem tem mais experiência para o que tem menos, tanto em conhecimento quanto em prática. E eu acho que se encaixa muito bem com o que Genésio fala. Então vamos nessa. Vamos nessa, vamos estar para frente. Né? Não são só programadores, né? Tem gente ligada à eletrônica. A gente não tem só projeto de desenvolvimento de software. Por exemplo, hoje em dia estou cuidando de servidor. E aí estou já repassando para os meninos a minha experiência, o que é que eu faço, deixo de fazer, problema. Para, além deles serem desenvolvedores, o pessoal que está ligado à computação, eles terem noção de situações que podem ocorrer no futuro e transitar por qualquer outro caminho. Né? Tem um projeto que a gente tinha conversado, da ESEF, e também tem um outro projeto na área de telecomunicação que ainda não pode falar muito, né? Mas não é só de computação. A computação acaba sendo a maioria. E eu digo infelizmente porque tem oportunidade para todas as outras áreas. Mas a gente difere muito da Poli Júnior. A gente já conversou muito com a Poli Júnior. Existem projetos. Arthur poderia falar bem melhor, porque eu não cuido dessa parte. Eu sou mais da... O projeto está acontecendo, eu entro, coloco combustível ali dentro e a coisa começa a andar, né? O start quem dá é Arthur. Arthur, ele, infelizmente, não pode estar aqui. Mas é isso. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Me chamo Adriel, sou vice-presidente do diretório acadêmico. E, a princípio, né, quando o professor entrou em contato com a gente para falar, eu fiquei muito feliz, porque eu sinto essa carência de ter pessoas batendo papo sobre inovações, sobre estar abordando esse tema, principalmente para estar criando essa maturidade no aluno e no aluno dentro da escola politécnica. De poder entender a importância da inovação, de estar preparado para o mercado de trabalho e entender que a vida não é só o que está aqui dentro da universidade, né? Então, eu fiquei muito feliz pela procura do senhor, por estar correndo atrás de trazer isso para a gente. Eu espero que a gente possa encontrar aqui o auditório cheio nos nossos próximos encontros, né? Bem, o diretório acadêmico é uma entidade estudantil, né? E a sua funcionalidade é dar esse apoio aos alunos. Os apoios dentro da universidade, e conseguir diminuir essa lacuna, esse espaço que tem entre a universidade e o aluno. Conseguir trazer com que eventos como esse cheguem para os estudantes com maior facilidade, que nós possamos dar esse apoio, tanto o apoio nos estudos, mas também entender as demandas que os alunos possuem e procurar pessoas corretas, pessoas certas, pessoas competentes para que possa dar conta dessa demanda, né? Então esse é o papel do diretório. Pessoal, de encerrar com eles aqui, né? São os atores principais. Dizer que a gente vai estar fazendo uma política para engajar mais embaixador e organizador, como eles. Então essa política vai fazer um cardzinho para a pessoa botar foto e botar lá embaixo embaixador, organizador de inovação, alguma coisa desse tipo. Vou estar levando os organizadores, embaixadores para o Hack and Play no Porto Digital. Vai ser uma ação que a gente vai fazer específica para quem quer nos ajudar na mobilização do evento em dezembro. Então, Jefferson conhece bem já o Porto Digital, o ecossistema lá está pulsante, o Hack and Play. Eles me chamaram para fazer um painel de inovação aberta lá, então, chamar vocês lá, conhecer coworking, fazer coffee break com vocês lá, para a gente estar com a equipe muito bem engajada, para quando começar dezembro, a gente contar com vocês justamente nessa divulgação. Vai ser um ambiente diferente, não está em prova, as pessoas não vão estar cansadas, tá todo mundo... na verdade, esse foi um evento só com as lideranças mesmo, para a gente conseguir esse engajamento que a gente está conseguindo aqui, conseguindo apoio, conseguindo investidor, conseguindo parceiro, conseguindo empresa,
E eu acho que a gente tem tudo aí para dezembro, né, Paulo? A gente começar com tudo esse programa e tem tudo para, imagina, todo semestre acontecer. A tendência é isso ser uma bola de neve que vai levando projetos para todos os lugares da UPE, beleza? Agradecer aí a presença de vocês. Vamos tirar uma foto aqui todo mundo junto, né? Dos moicanos. Quando um negócio tiver uma bomba, quando esse negócio estiver impactando Deus e o mundo, eu vou dizer, ó, uma foto aqui de quem foi os primeiros lá, apoiadores, que estavam lá naquele auditório, né? Quando estava no começo.